Professor, já se passaram alguns meses desde a nossa última conversa. O amigo poderá me fornecer alguns apontamentos a respeito da apometria? Doutor, eu gostaria de ser mais otimista quanto a esse assunto, porém as dúvidas calam o meu otimismo. O bom senso nos diz que deveríamos silenciar ante uma nova ciência, principalmente quando esta ciência não está consolidada. Então a apometria é uma ciência? Não, desculpe, usei mal as palavras. A apometria é um conjunto de técnicas que tem por objetivo auxiliar no tratamento físico e espiritual dos pacientes. Do ponto de vista físico, ela realiza cirurgias espirituais com a repercussão no corpo físico. Tanto o paciente quanto o médico estariam desdobrados em um hospital do mundo espiritual. Entre as técnicas apométricas, encontramos a retirada de aparelhos implantados, desfazimento de magias e isolamento de obsessores, bruxos e magos negros. Parece temerária tal técnica, principalmente por não ter amparo na universalidade do conhecimento espírita. Acho bom evitar o assunto, tendo em vista que o amigo não consolidou o conhecimento. Se eu esperasse a confirmação universal dos judeus, o cristianismo não teria nascido. Se fôssemos esperar pela confirmação universal dos cristãos, não teríamos o espiritismo. O que vem da parte de Deus ultrapassa o tempo e a vontade do homem. Fala aqui da apometria não como defensor, mas sim como negador, apenas para fomentar a discussão e buscar a verdade. A minha opinião é contrária, mas tenho certeza que os estudiosos apométricos são dignos de respeito. Antes de combatermos o novo conhecimento, temos de conhecê-lo, temos que estudá-lo. Se é assim, por que você conversa comigo que nego tudo que não faz parte da doutrina espírita e não fala com um defensor da apometria que poderia trazer luz sobre o assunto? Caro doutor, por ora deixemos assim. Falando comigo, eu ordeno os meus pensamentos. Pois então prossigamos. Eu só interromperei para tirar algumas dúvidas ou para trazer alguma contribuição. Obrigado, doutor. Para estudar a apometria, faz-se necessária conhecer as suas leis. De lei eu entendo. Lei é qualquer conjunto de regras que tem por objetivo normatizar ou regulamentar algum assunto. Do ponto de vista científico, chamamos de lei aos fenômenos que ocorrem com regularidade, que podem ser observadas por estudiosos e por pessoas comuns. Assim temos as leis da gravidade, as leis da termodinâmica, ótica, sonora. Obrigado. O teu resumo vem em boa hora. Prossiga, por favor. A apometria tem por base um conjunto de regras que não deveriam ser chamadas de leis, pois que não podem ser observadas, mesuradas e comprovadas, nem pelos estudiosos e nem pelas pessoas comuns. É mais um ato de fé cega, do que um roteiro seguro do qual poderíamos atribuir algum valor. Desculpe-me os que pensam o contrário, mas essa é minha opinião. Em sua origem, a apometria era chamada de hipnometria, pois que era baseada na hipnose. Na hipnose temos um sujeito ativo, que é o hipnotizador, e o sujeito passivo, que é o hipnotizado. A relação dos dois não admite qualquer dúvida. Cabe ao sujeito passivo aceitar qualquer ordem sem questionar. Se a apometria tivesse permanecido como hipnometria, seriam mais compreensíveis as suas premissas. Professor, eu tenho uma dúvida. A apometria traz algum resultado? É claro que sim. Assim como o efeito placebo tem o poder de alterar a percepção do paciente, assim também a apometria afeta sujeitos passivos, que confiam cegamente no operador. A meu ver, este é o único mérito desta técnica hipnótica. Falo técnica no singular e não técnicas no plural, pois a apometria pode ser resumida em sugestão verbal, seguida de contagem progressiva ou regressiva e pulsos de energia. Fugindo um pouco do assunto, eu me lembro que na Idade Média, padres e místicos tentavam curar a peste negra com missas, exorcismos e atos mágicos. Somente com o avanço da ciência foi que a humanidade logrou erradicar a doença. Há males do corpo e há males da alma.
O que é de fundo psicológico pode ser tratado com meras palavras, pois que mudando a forma de pensar, a cura é possível. Porém, o que tem causa na matéria, somente com elementos materiais, é que tratamos. Além disso, não compreendo como remover um obsessor e prendê-lo pode resolver o conflito que perdura há várias décadas. Esconder um problema não o resolverá. Por favor, doutor, não adiante o tema, pois que ainda estamos longe desse assunto. Ora, desculpe, prossigamos, por favor. Apenas para me fazer compreender, usarei a palavra lei, como fazem os apometras, e tecerei alguns comentários. Primeira lei, lei do desdobramento espiritual, lei básica da apometria. Nesta lei, afirma-se que por simples ordem do operador, seguida de pulsos energéticos e de uma contagem lenta, os 7 corpos apométricos podem ser desdobrados. Encontramos as contagens regressivas e progressivas nas técnicas da hipnose. Isso não é novidade, é apenas sugestão. Mesmo na hipnose, nem todos os pacientes entram em transe. Basta a negação do paciente ou a dúvida por parte dos participantes para interferir no tratamento. Isso vale para a hipnose e para a apometria. E quanto aos pulsos, eles têm o poder de afetar as pessoas? Ora, bom doutor, noto que tua pergunta é apenas retórica, pois que tudo afeta o todo. Nós estamos cercados de energia. Ondas dos aparelhos elétricos afetam o nosso corpo. Emanações do universo transpassam todo o organismo. Sentimos a influência do reino mineral, vegetal e animal. O ser humano é sensível a outro ser humano. A presença de uma pessoa deprimida desequilibra tantos quanto se aproxime. Se tudo em a natureza vibra de forma contínua e inconsciente, quanto mais um fluxo consciente que vem acompanhado do passe ou de pulsos magnéticos. Sim, o pulso tem o poder de nos afetar, principalmente se esse pulso vier acompanhado por um comando verbal e se estivermos predispostos a acatar as ordens do manipulador. O mesmo pulso afetará bem menos, ou será de nenhum valor para as pessoas contrárias às ordens do operador, ou que não guardem sintonia com as energias emanadas. Agora, acreditar que estamos mergulhados em energia não é o mesmo que acreditar no milagre das palavras. As simples palavras não bastam para curar uma ferida ou erradicar uma doença, cada coisa em seu lugar. Pelo que vejo, a lei básica da apometria se assenta na passividade. A simples dúvida afeta o resultado. Justamente por meio da hipnose, podemos controlar os sintomas de uma doença, mas não podemos curar essa mesma doença. Assim, se uma pessoa tem um tumor no cérebro e sentir dor de cabeça, a dor pode ser controlada, mas o tumor tem que ser operado. O tumor não desaparece com simples sugestão verbal. Segunda lei da apometria, lei do acoplamento físico. Não se trata de uma lei, mas de uma simples constatação. Todos os encarnados que saem do corpo para ele voltam após algum tempo. O comando verbal proposto pela apometria e o uso dos pulsos são desnecessários. Ora, amigo professor, por que você não considera a lei do acoplamento como uma lei? Eu não encontro essa lei em nenhum outro lugar a não ser na apometria. Doutor, se considerássemos a lei do acoplamento como uma lei da apometria, poderíamos considerar a lei da gravidade, as leis da termodinâmica, a lei da reencarnação como sendo da apometria. A respeito desse assunto, a apometria não inovou e nem descobriu nada que já não fosse conhecido. Reafirmo com outras palavras, uma pessoa que dorme normalmente acorda, quem entra em transe sai dele após algum tempo. Terceira lei da apometria, lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, lei das viagens astrais. Eu creio que o que os apometras chamam de viagem astral é a dupla vista. Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, na questão 447 e seguintes, do fenômeno designado pelo nome dupla vista. Nesse fenômeno, o médium tem a capacidade de ver o que se passa à distância. O que dizem os amigos que fazem a projeção astral? Esse desdobramento apométrico acontece? Eu pesquisei superficialmente sobre o assunto e encontrei a negação universal de todos os conhecidos projetores astrais.
Segundo eles, não há o desdobramento na apometria. Não aprofundei a pesquisa por saber que os que defendem a apometria têm opinião contrária, ficando assim a palavra de uns contra a palavra dos outros. Eu lembro, porém, que nem todos são médios sonambúlicos, e mais raros são os médios que realmente saem do corpo, de forma voluntária e consciente. E no caso da dupla vista, por mim citada, temos que comprovar o fenômeno e descartar o que é imaginário. Eu concordo com o amigo. Certamente quem estuda apometria possui comprovação das chamadas projeções astrais. Creio que não será difícil para eles apresentar provas coletadas nos trabalhos. Sabemos que a projeção astral é possível e real. O que duvidamos é do número crescente de trabalhos apométricos que apresentam médios com essa capacidade. A fé cega ilude até os trabalhadores de boa vontade. Quarta lei da apometria, lei da formação dos campos de força. O Espiritismo condena o uso dos símbolos, rituais e talismãs. Ensina, porém, que a força está na mente. Veja bem, nós afetamos o mundo espiritual com os nossos pensamentos. Na obra Missionários da Luz, capítulo 6, A Oração, encontramos uma jovem que tem o hábito de orar. Ela não evoca nenhum símbolo, não pratica qualquer ritual, porém tem a casa protegida graças aos bons pensamentos. Nós também podemos projetar formas de pensamento. Podemos pensar em círculos, cúpulas e pirâmides. No entanto, a força não está nesses símbolos, mas no nosso comportamento correto e em nossas boas intenções. O templo que fala no nome de Deus, mas que conserva atenção nos interesses do mundo, é porta aberta para todos que vibram e igual diapasão. O que o amigo pode nos falar a respeito das pirâmides? Seriam elas campos de forças poderosos? O magnetismo de um local é proporcional à evolução de seus frequentadores. Assim, em um bordel encontramos o magnetismo viciado, impregnado com emanações sexuais. No bar encontramos alcoólatras encarnados e desencarnados e emanações de igual teor. Já no centro espírita encontramos pessoas amigas que pensam no bem e buscam a evolução. Neste ambiente emana luz. Volto a dizer, o poder de um local não está no símbolo, mas nas emanações dos frequentadores. Assim encontramos campos de forças mentais, nos campos de concentração, nos locais de escravidão, em certas ruínas e, por que não dizer, nas pirâmides. Nesses locais, inúmeras pessoas trabalhavam. Algumas morreram, outras participaram de rituais. Enquanto inúmeros espíritos estiverem ligados a determinado local, este local permanecerá energizado, não em função dos símbolos que ele representa, mas pelo poder mental dos espíritos que pensam nele. Quinta lei da apometria, lei da revitalização dos médios. No livro dos médios, questão 221, item 3, Kardec pergunta: o exercício da mediunidade pode ter inconveniente em si mesma, do ponto de vista da saúde, a abstração feita do abuso? Os espíritos respondem: há casos em que é prudente, necessário mesmo, abster-se ou, ao menos, moderar o uso. Isso depende do estado físico do médium. O médium sente, geralmente, quando está cansado, então deve abster-se. Ora, professor, a questão do cansaço é uma questão complexa, pois sabemos que os limites do corpo humano podem e são superados com relativa facilidade. A cada ano, recordes são quebrados, e mesmo pessoas exauridas podem aurir novas forças quando devidamente motivadas. No caso da apometria, que tem como base histórica a hipnometria, ou seja, a hipnose, é fácil sugestionar o médium para que ele continue trabalhando, sem demonstrar o cansaço. Assim como o trabalho mental, o trabalho mediúnico produz um desgaste proporcional à complexidade da tarefa. Como não é possível medir tal desgaste, por ser um valor subjetivo, não é possível determinar o tempo de uma tarefa mediúnica. O bom senso diz que todo médium deve descansar por alguns instantes, entre uma manifestação e outra.
Para colaborar com o amigo, eu gostaria de dizer que existem médios que poucos minutos de concentração são o suficiente para produzir completa fadiga, enquanto outros, a exemplo de Chico Xavier, trabalhavam mediunicamente por várias horas, sem demonstrar qualquer desgaste. Sexta lei da apometria, lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para o plano mais alto, em hospital do astral. A apometria tem como premissa que todos os seres vivos, em condições normais, desdobram. Esse desdobramento ocorreria pelo simples comando de voz e com a pessoa consciente. Podemos dizer que, na maioria das vezes, quando dormimos, saímos do corpo. O mesmo não acontece em estado de vigília. Uma pessoa encarnada só pode ser conduzida para o hospital espiritual se estiver dormindo, conforme estudamos quando falamos sobre a captação psíquica. No Livro dos Médiuns, Kardec pergunta, Questão 284, item 39A. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Os espíritos respondem, dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Por analogia, dizemos que o paciente não desdobra com um simples comando de voz, mesmo que esse comando venha acompanhado de pulsos de energia. Professor, o Dr. Lacerda comenta no seu enunciado: espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir ao plano espiritual do astral se estiverem livres das peias magnéticas. O que o senhor pode me esclarecer sobre o assunto? Para a compreensão do amigo, o Dr. Lacerda chama de peias magnéticas aos laços, amarras e toda sorte de sortilégios de natureza magnética colocadas por obsessores ou pela mente do próprio paciente. Segundo ele, a técnica da limpeza é a mesma para todas as atividades da apometria: comando verbal, contagem e pulsos de energia. Mais uma vez, o poder da fé tem um papel predominante. Acontece que a fé no mundo em que vivemos não resolve todos os problemas. Como falei no início da nossa conversa, os sintomas de uma infecção podem ser controlados pela força mental. Porém, a infecção que não for tratada leva a óbito mesmo aquele que acredita que está curado. A título de colaboração, eu me recordo da obra de André Luiz, no livro Missionários da Luz. Ele nos fala das larvas, lesmas e vibriões que são adquiridos no plano astral por culpa do nosso comportamento. Somente quando mudamos os nossos hábitos é que nos livramos desses organismos espirituais, dos obsessores e dos artefatos. Qualquer remoção de tais peias magnéticas é completamente inútil se os pacientes não mudarem de postura mental. Caro doutor, eu me recordo que Jesus, após curar os doentes, advertia: vai e não torne a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. O ser humano é um ser integral. Para obter a cura, deve observar o aspecto físico, espiritual, emocional, social, cultural e histórico. Negligenciar um desses aspectos, o equilíbrio do paciente, pode redundar em permanência da doença, com agravamento dos sintomas. Sigamos, por favor. Sétima lei, lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Na minha opinião, esta lei é desnecessária, haja visto o enunciado da sexta lei. De qualquer forma, o Dr. Lacerda considera que os espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros encontram-se na mesma dimensão espacial. Se essa premissa for verdadeira, a melhor hora para atender o paciente seria à noite, quando o paciente estivesse dormindo. Aparentemente encontramos uma leve contradição, pois o tratamento apométrico acontece a qualquer hora e com o paciente acordado. No item anterior comentamos, superficialmente, da quase impossibilidade do desdobramento de uma pessoa acordada. Em caso de dúvida, qualquer um pode consultar o Livro dos Médiuns nas questões que tratam da evocação de pessoas encarnadas.
Sei que os defensores da apometria irão reclamar, pois são dois temas diferentes. Porém, eu vos afirmo, a evocação de uma pessoa viva tem similaridade com o desdobramento, pois não é possível evocar uma pessoa encarnada se esta não estiver desdobrada. Eu duvido da apometria. Mesmo assim, eu acho que o tratamento apométrico com a pessoa consciente é o ideal, pois que é possível tirar dúvidas e o paciente se torna mais sugestionável. Ele compreende assim a necessidade das mudanças que terá de implementar. Acho que esse é o segredo da apometria. Concordo, e acrescento que a técnica indicada por essa lei é a mesma de toda a apometria: sugestão verbal, seguida de contagem e pulso de energia. É claro que os médicos espirituais atendem todas as pessoas que buscam tratamento. O mesmo acontece em uma sala de passe. Oitava lei da apometria, lei do ajustamento da sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou do ajustamento da sintonia destes com o ambiente, para onde momentaneamente forem enviados. A técnica apométrica sugere comando verbal acompanhada de contagem e pulso de energia. Eu, porém, sugiro que, se quisermos sintonizar com os bons espíritos, tornemos uma boa pessoa. Se quisermos evocar um determinado espírito, pense nele, pronuncie o seu nome. Se ele puder, virá em teu auxílio. Se quiser evocar um sofredor, igualmente pense nele e consulte os guias espirituais sobre a possibilidade dele vir. Apenas para exemplificar, cito aqui o trabalho de sintonia vibratória produzida pelos nossos irmãos da Umbanda. A letra da música evoca a entidade com a qual querem entrar em sintonia. Esse método é mais eficaz do que a sugestão mental e a contagem de pulsos para entrar em sintonia com vibrações que desconhecemos. Professor, a título de colaboração, eu diria: quem assiste filme de terror se liga a essa faixa de vibração. Quem pensa em orgias atrai espíritos de igual teor. Quem fala sobre o hospital, a escola, a igreja, igualmente transforma o ambiente em que está e atrai espíritos que gostam do assunto. Aproveitando a oportunidade, eu quero acrescentar que, ao final de uma reunião de desobsessão, a maioria das casas espíritas que eu conheço tem um bom hábito de conversar com os mentores espirituais. Essa conversa fraterna facilita a mudança mental de todos os participantes. É nesse momento que a espiritualidade procede às limpezas que se fizerem necessárias e encaminha os espíritos que ali não podem permanecer. Nona lei da apometria, lei do desdobramento de um espírito no espaço e no tempo. 10ª lei, lei da dissociação do espaço-tempo. 12ª lei, lei do choque do tempo. Essas 3 leis poderiam ser agrupadas sem afetar a compreensão da apometria. Em resumo, podemos dizer: o espírito pode recordar do passado e falar sobre ele, pode vivenciar o passado como se fosse a única realidade, ou sentir a consequência do mal que fez quando projetado para o futuro. A técnica é simples: comando verbal, contagem e pulsos de energia. Como falei, essa é a única técnica que existe na apometria. O que varia é o teor da sugestão. Na 9ª lei, o espírito sugestionável recorda os crimes passados e é levado a compreender a razão para o atual sofrimento. Para alguns espíritos basta essa lembrança. Tal prática não é novidade no meio espírita. Sem ser uma técnica apométrica, há muitos espíritos são levados a recapitular. Os que duvidam de minha afirmação basta observar a literatura espírita, que é anterior à apometria. Encontramos no enunciado uma curiosidade. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro ou no passado um espírito incorporado sob o comando de pulso energético, ele sofre um salto quântico caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico, kármico, KM negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia KM de que é portador. E o Dr. Lacerda prossegue em seu comentário.
Se o desligamento do médium acontecer de repente, sem qualquer cuidado com o espírito projetado no futuro ou no passado, esse poderá ser literalmente esmagado pelo campo energético negativo acumulado. Seu corpo astral poderá ser transformado em ovoide e, portanto, perderá a condição ou a possibilidade de reencarnar. Eu prossigo, sem querer contradizer o Dr. Lacerda e os que pensam como ele. Tal afirmação é no mínimo absurda. Os ovoides existem, mas por outras razões. Seria extremamente simplório acreditar em tal afirmação. Caso esse absurdo seja possível, gostaria de conhecer o contexto em que ocorreu, se existem pesquisas sobre o assunto, mesmo no meio apométrico, qual o número de vítimas, em que grupos ocorreu, da universalidade dos ensinamentos que encontramos à base do espiritismo. Não basta que um espírito afirme que um fato é real, mas é necessário que o mesmo fato possa ser comprovado por qualquer um, em qualquer época, em qualquer lugar. Caro doutor, eu gostaria de declarar que existe uma impossibilidade real para a mesuração do peso específico kármico, KM, proposto por Dr. Lacerda. É que tal medida igualmente é absurda. E reafirmo que a ovoidização não se obtém apenas com o desligamento brusco de um médium no momento em que o espírito esteja psicologicamente em outro tempo. Desculpe-me os apometras, mas até que me provem o contrário, é assim que eu penso. 13ª lei da apometria, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sob o presente dos doentes obsidiados. No enunciado encontramos que se houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamento de desobsessão não alcançará pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhoras, seguido por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. A presente lei tem ligação direta com as duas anteriores. O espírito que se acredita vivendo ainda no passado pode interferir na vida presente do paciente. Por essa lei podemos deduzir que um paciente nunca obterá melhoras, pois que possuímos inúmeras encarnações e em todas guardamos assuntos inacabados, com familiares e amigos. Isso para não dizer os obsessores de plantão. Essa lei nos induz a afirmar que o tratamento apométrico nunca terminará, pois que a solução de um problema conduz a outro. Amigo professor, eu quero falar sobre o comentário que acompanha essa lei. No comentário temos: não se deve jamais deixar o espírito obsessor solto, deixar obsessores soltos após breve doutrinação evangelizadora, como usualmente se faz nas sessões de desobsessão, nas casas espíritas em geral, é pouco produtiva. Não é com o diálogo de poucos minutos, ou mesmo com a oração, que se demove perseguidores resistentes ou magos negros. E eu prossigo. Em primeiro lugar, eu afirmo que não é com sugestão mental, contagem e pulso magnéticos que se prende espíritos obsessores e magos negros. Prender um espírito rebelde é o mesmo que trancar um bandido em uma cela. Ele continuará um bandido até que exista a socialização. A simples prisão de uma pessoa, o afastamento forçado gera revolta, o que causa maior violência. É preferível o diálogo fraterno de alguns instantes, que fermentem a paz, do que um constrangimento físico que não se sustenta. Se os irmãos apometras lograrem converter o criminoso para o bom caminho, ótimo. Caso contrário, que se abstenham de praticar qualquer violência. A violência gera violência, enquanto o amor converte as criaturas. 11ª lei da apometria, lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam reencarnar. Pelo enunciado, o espírito que se recusa a reencarnar deteriora e tem o corpo deformado, em degradação lenta e inexorável. Se fosse assim, não haveria surpresa para os espíritos, pois que eles veriam ao longo do tempo tal deteriorização. Se eles não veem e ficam até surpreendidos com o fenômeno em uma reunião de apometria,
é porque eles foram induzidos hipnoticamente a acreditar tal deteriorização. No livro dos médios encontramos diversas passagens como essa. Item 56, parágrafo 2º. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Em outro item 123, parágrafo 2º, encontramos um pequeno trecho. O espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. A deterioração perispírito é uma realidade, não pelo fator tempo, pois que encontramos espíritos com mais de 200 anos em nosso lar que não sofrem qualquer desgaste. O que determina a deterioração é o procedimento da pessoa em relação ao mal. Neste aspecto, o perispírito de um viciado que acabou de desencarnar pode ser tão degradado como a de um outro viciado que se encontre há dezenas de anos no mundo espiritual. No mais, entidades renitentes do mal sabem disfarçar a própria aparência. Neste momento não prosseguirei na análise dos estudos de apometria, pois quero ouvir a resposta dos estudiosos do assunto e dar tempo aos amigos leitores para tirar as próprias conclusões. O presente texto faz parte do livro Estudando a Mediunidade de Paulo H.C. Gonçalves. Que Deus abençoe a todos nós.